Meus queridos irmãos, muito bom dia. Bom dia, dona Gislene. Muito bom dia. Hoje é domingo, um dia em que a gente sempre separa para buscar o nosso Senhor ainda mais, buscar a presença dele ainda mais. Esse é o dia que o Senhor já fez, devemos nos alegrar nele, como nós já mandamos em devocionais anteriores. Como é bom nós podermos nos encontrar, ainda que dessa forma, ainda que desta maneira. Em breve, se Deus permitir, nós voltaremos a nos encontrar de forma presencial na igreja, tomando todos os cuidados, todas as medidas que são necessárias para que nós estejamos juntos novamente. Como é bom nós podermos desfrutar desse tempo, como é bom nós podermos ainda assim ter um tempo de fortalecimento da nossa alma, um tempo de fortalecimento do nosso coração, um tempo de fortalecimento da nossa história. Ainda que os tempos não nos proporcionem estarmos juntos de verdade, perto, abraçados, né? Deus tem nos permitido, através do uso da ferramenta, da tecnologia, podermos juntos caminharmos com Deus da forma que a gente tem caminhado. Você tem tido oportunidade no último mês praticamente de ouvir diversas mensagens abençoadíssimas de muitos irmãos espalhados pelo Brasil inteiro, cultos e mais cultos, apresentações e mais apresentações, mensagens e mais mensagens. Louvado seja o nome de Deus, porque em meio à escassez do tempo de ficarmos juntos como igreja, ele tem nos dado de forma abundante palavra e mais palavra, palavra boa, palavra edificante, palavra que abençoa a nossa vida e cuida da nossa história. Eu não estou em Valadares, estou aqui na casa de uns amigos meus, né, o pastor Felipe Velame e o pastor Hérbio, aqui em Mendes Pimentel. Vim para cá para a gente poder pensar um pouco mais e ter uma mente mais tranquila, no meio de toda essa situação que a gente tem vivido. A nossa amiga aqui, a Laís, a esposa do pastor Felipe, o mês que vem já ganha o neném, e a gente está aqui acompanhando esse processo, né, de ganhar aí o segundo filho deles. É muito bom a gente poder ainda nesse tempo partilhar um tempo com os nossos amigos, né, estar próximo dos nossos amigos e próximo dos nossos familiares. Logicamente, tomando todos os cuidados e todas as medidas que são necessárias e se cuidando, porque isso também é algo que a gente deve fazer. Nós vamos tirar um tempo para orar nesse instante e vamos pedir a Deus pelo fortalecimento dele sobre nossa vida, pelo fim da pandemia, para que seja encontrado a cura, pelo nosso governo do nosso país, que passa por tantas lutas e dificuldades na última semana. Nós vamos pedir pelas nossas famílias, pelo fortalecimento do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, pelo cuidado do Senhor sobre aqueles que vivem ao nosso redor. Eu gostaria que, mesmo estando em casa, você também tirasse esse tempo de oração, que à medida que eu orasse, você também se colocasse de forma reverente, em oração diante de Deus, e também clamasse. Às vezes pode ser que você tenha pedidos aí que você precisa fazer diante de Deus. Coloque seus pedidos, coloque aquilo que está no seu coração diante de Deus, coloque aquilo que é necessidade da sua casa, agradeça a Deus o bem que Ele já tem feito, aquilo que Ele já tem realizado na nossa vida, agradeça nesse instante também. Nós vamos tirar então esse tempo de oração para que nós possamos buscar a presença do nosso Senhor. Vamos fazer isso nesse instante? Pai Santo e querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor nesse momento, em oração, ó Deus, diante do Senhor, certos de que o Senhor é aquele que cuida da nossa vida, o Senhor é aquele que cuida da nossa história, o Senhor é aquele, ó Deus, dono de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus provedor, o Deus supremo, que cuida de todas as coisas e sabe, ó Deus, de tudo que precisamos e tudo que passamos. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome,
porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem nos sustentado em meio à pandemia, em meio à quarentena. Pai Santo, nós clamamos nesse instante pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde mental, emocional, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a vivermos durante esse período de forma equilibrada, de forma consciente, de forma sóbria, Deus, em meio ao tempo em que nós estamos experimentando. Pai Santo, nos ajude também, Deus, a sermos cuidadosos e zelosos diante daquilo que nós devemos fazer, os cuidados que nós devemos tomar, as maneiras, ó Deus, a maneira nova que nós devemos viver diante, ó Deus, de tudo que está acontecendo. Pai Santo, nós clamamos pelo fortalecimento das nossas famílias, pelo fortalecimento das nossas casas, pedindo ao Senhor, Deus, pelo livramento do Senhor sobre o nosso lar, diante, ó Deus, do que está acontecendo no mundo. Pedimos também, ó Deus, pelo fim dessa pandemia. O Senhor é aquele, ó Deus, que pode fazer com que isso acabe. O Senhor é aquele que pode fazer, ó Deus, com que a cura, Deus, seja encontrada. Por isso nós clamamos, ó Deus, pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que se encontram nos hospitais, por aqueles que já estão enfermos, ó Deus, e lutando contra essa doença e tantas outras doenças que existem. Que o Senhor possa fortalecer a vida de quem está enfermo, a família de quem acompanha. Que o Senhor possa consolar o coração daqueles que perderam entes queridos, ó Deus. Que o Senhor fortaleça a vida de cada família, dando condições, ó Deus, de continuar na confiança do Senhor. Pai Santo, nós também clamamos pelo governo do nosso país, pelas dificuldades, ó Deus, que o nosso país tem passado de forma, Deus, governamental, as lutas que têm sido travadas, ó Deus, no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, liderança para o nosso país, que pensa no povo brasileiro, que pensa, Deus, no bem-estar dessa nação. Afasta, Deus, as brigas políticas, as brigas, Deus, por interesses pessoais, e ajude, Deus, os nossos líderes governamentais, ó Deus, a governarem segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai Santo, nós clamamos pela igreja do Senhor na face da terra, pelo povo do Senhor, ó Deus, espalhado por essa face da terra. Guarda os teus servos, fortalece a tua igreja, fortalece os líderes, ó Deus, eclesiásticos, dá sabedoria a cada um, entendimento a cada um, vindo do alto céu, ó Deus, para que a igreja do Senhor continue avançando, mesmo em meio a todas as situações que nós estamos vivendo. Seja com a vida daqueles, ó Deus, que se encontram desempregados, sem poder sair de casa para ter o seu trabalho, o seu sustento. Continue mostrando a nós, ó Deus, que o justo, ó Deus, ele é sustentado pelo Senhor, ele não mendiga o pão. Continue nos ajudando a acreditar e ver, ó Deus, as tuas promessas serem cumpridas na nossa vida. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor na manhã desse domingo, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. 1 Pedro 4, de 7 a 11. A palavra do nosso Deus nos diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado
por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Esse é um texto escrito pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas aqui no Novo Testamento. Vai falar aqui sobre nós sermos, em tempos difíceis, bons administradores da graça de Deus. Você tem sido um bom administrador da multiforme graça de Deus neste tempo em que nós estamos vivendo? Você tem conseguido experimentar e viver as virtudes recomendadas por Deus no tempo em que nós estamos vivendo? Nós ouvimos muitas palavras boas durante o início da pandemia que diziam assim: vai passar logo, isso logo vai acabar, fique tranquilo. Mas sejamos sinceros, não passou logo. Já faz mais de um mês e ainda não passou. E nós não temos muita perspectiva de que passe logo, do jeito que nós falávamos lá no início, do jeito que nós acreditávamos lá no início. E isso é verdade. Porque a Bíblia Sagrada, ela sempre falou para nós sobre tribulações, sobre lutas, sobre dificuldades, sobre tempos difíceis, mas a Bíblia nunca prometeu que passaria logo. O que a Bíblia nos afirmou é que nós deveríamos ter bom ânimo diante das tempestades, das lutas e dos tempos difíceis. A minha pergunta para você nessa manhã de domingo é: você tem tido bom ânimo durante esse tempo para conseguir passar por essas lutas, essas dificuldades, essas privações que nós estamos vivendo no tempo de agora? A Bíblia nos recomenda: tem de bom ânimo. Mas aqui, nessa carta de Pedro, os versículos que nós lemos, tem aqui também algumas atitudes que as Escrituras Sagradas pedem nos tempos como esse que nós estamos vivendo. Olha só o que Pedro diz para as igrejas aqui e serve também para o nosso crescimento e para o nosso ensinamento. Sejam criteriosos e sóbrios. Em tempos difíceis, são tempos de nós sermos criteriosos e termos sobriedade, sermos pessoas ajuizadas. Pessoas ajuizadas não falam besteira. São pessoas que pensam antes. Pessoas ajuizadas são pessoas que se comunicam bem. Pessoas ajuizadas são pessoas que não fazem ou não cometem loucura em tempos difíceis. Então Pedro, ele está dizendo que em tempos difíceis nós devemos ser ajuizados, sóbrios, ter sobriedade, ter moderação, ter equilíbrio em cima daquilo que nós fazemos, da maneira que nós fazemos, do modo como nos comportamos, daquilo que falamos, da maneira como nós lidamos com a vida. Mas diz mais: sejam criteriosos. Tempos difíceis requerem de nós sermos criteriosos. O criterioso, ele escolhe bem. Por isso você não pode se alimentar de qualquer mensagem, qualquer palavra durante esse tempo. Você não pode se alimentar de qualquer tipo de alimento. Nós estamos recebendo todos os dias de muitos canais e através de muitas pessoas, muitas mensagens. Mensagens que chegam no WhatsApp, no e-mail, mensagens que chegam para nós através do Facebook, do Instagram, da televisão. Mensagens e mais mensagens, pessoas e mais pessoas falando sobre a palavra de Deus, dando algum tipo de mensagem para nós. Mas será que nós precisamos ser criteriosos? Em tempos difíceis, nós precisamos saber do que nós estamos nos alimentando.
se é mesmo um alimento bom, saudável, diante de um cardápio tão extenso que nós temos, diante de um cardápio tão grande, de tantas mensagens, como se nós estivéssemos num self-service. Nós precisamos saber do que nós nos alimentamos nesse tempo. Por isso Pedro está dizendo, em tempos difíceis, sejam criteriosos, escolha bem. Algumas mensagens e algumas palavras podem adoecer o nosso coração, podem adoecer a nossa alma, podem criar no nosso coração falsas esperanças. Quantas pessoas no início de todo esse processo de pandemia diziam claramente na televisão que isso era uma grande besteira, que isso não existia e depois adoeceram. Por isso nós precisamos ser criteriosos. A quem nós ouvimos, a quem nós damos atenção, que tipo de palavra nós vamos escutar. Então, Pedro nos dá pelo menos aqui 2 caminhos diante de tempos difíceis. Sejam sóbrios, sejam criteriosos. E ele diz que tem um propósito para ser sóbrio e criterioso. Olha o que ele diz: para poderem orar. Nós precisamos de sobriedade, precisamos de critério, até nas nossas orações, no tempo em que nós estamos vivendo. Saber o que pedir, saber como pedir, saber a maneira de clamar a Deus, a maneira de orar, a maneira de buscar a presença do Senhor durante esse tempo. Não são orações vazias, orações desconexas, orações que não entendem o caminho de Deus. Pelo contrário, precisam ser orações criteriosas, orações específicas, orações sóbrias durante esse tempo. E precisamos orar muito durante esse tempo. Muitas vezes, durante o dia, a oração sem cessar. Mas o texto continua e ele dá para nós algumas outras atitudes em tempos difíceis. Ele diz assim, versículo 8 de 2 Pedro 4, de 1 Pedro 4. Acima de tudo, porém, tenham muito amor de uns para com os outros. Muito amor. Esse é um tempo em que nós precisamos derramar e distribuir amor uns para com os outros. Tempos difíceis muitas vezes revelam na vida das pessoas muitas facetas também difíceis. Crises, angústias, às vezes palavras que não deveriam ser faladas, mas por causa do isolamento, por causa da solidão, por causa da dor, por causa daquela crise pessoal que a pessoa vai vivendo, essa pessoa precisa ser ainda mais amada por nós. Tempos difíceis requerem que nós nos redobremos no amor, na dedicação, no comprometimento com aqueles que vivem ao nosso lado, com a nossa família, com aqueles que nós temos ao nosso redor, com os nossos amigos. Nós precisamos, em tempos difíceis, de sermos amados e também de amarmos. Não só que devemos amar em tempos difíceis, não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos amar em todo o tempo, mas Pedro está dizendo que nesses tempos difíceis, acima de tudo, a gente precisa ter muito amor de uns para com os outros. E ele diz porque o amor cobre multidão de pecados. Nós precisamos amar. Tempos difíceis requerem, então, critério, sobriedade, amor de uns para com os outros. Difícil, complicado, que está escrevendo, às vezes, desabafos na internet, que fala com você, que você
é uma pessoa que está preocupada demais, que às vezes pode abusar do fato de você colocar uma máscara para sair na rua, com o fato de você não querer talvez receber algumas pessoas em casa, com o fato de você, quando chega alguém em casa, você entrega o álcool em gel. Tem gente que não compreende essas coisas, então ele abusa de você, ele ri de você, ele critica você, e Pedro está dizendo, nesses tempos, ame essa pessoa, porque às vezes ele está precisando é só ser amado. Pedro continua, e ele diz o seguinte, olha o versículo 9, em tempos difíceis, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A hospitalidade. Nesse tempo complicado, como tem sido difícil, às vezes, nós nos aplicarmos à hospitalidade. Eu fui recebido com muita alegria pelo meu amigo, pastor Felipe Velano. Me recebeu assim de braços abertos na casa dele, com a família dele, uma hospitalidade fantástica, maravilhosa. Um carinho com a minha família, comigo, com a minha filha, com a minha esposa. Aquele carinho que não dá nem vontade de ir embora. Mas chega uma hora que a gente tem que ir embora, né? Uma hospitalidade maravilhosa, recebendo a gente bem em tempos complicados, em tempos difíceis. O medo muitas vezes faz a gente receber as pessoas mal na nossa casa. Por isso, em tempos difíceis como esse, nós precisamos orar e dizer, Senhor, nos ensine. Quando alguém for lá na porta da minha casa, nos seus desesperos, nas suas lutas, nas suas dificuldades, quando chegar lá os meus familiares, como disse o seu Valdir outro dia, né? Teve que liberar, igual o prefeito da cidade, teve que liberar. Às vezes as pessoas estão precisando do aconchego, estão precisando do nosso abraço. Um abraço físico, mas o abraço da recepção. De um cafezinho, de uma conversa, porque existem muitas pessoas durante esse tempo que estão sozinhas, solitárias, longe da família, longe dos amigos, sem ter com quem conversar, e de repente em tempos difíceis você precisa de uma hospitalidade diferente, que é próxima, mas que não se toca, que não está ali tão perto assim, mas ainda assim nós devemos nos aplicar à hospitalidade. E que Deus nos dê sabedoria para aprendermos a ser hospitaleiros em tempos de pandemia. Não é fácil ser hospitaleiro em tempos como esse. É verdade. Mas existem amigos, parentes, conhecidos que precisarão, nesse tempo, da nossa hospitalidade, do nosso convívio, do nosso apoio, de estarmos do lado, de aplicarmos a uma hospitalidade. E o texto diz mais, ó, grava bem, sejamos hospitaleiros sem murmuração, sem reclamar. Aplique-se à hospitalidade. Continua, versículo 10, uma outra atitude importante. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ah, meus irmãos, os tempos em que nós estamos vivendo requerem de nós muito cuidado e muito prazer em fazer o nosso serviço, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Qual é o seu dom? O seu dom é o dom da palavra. Sirva as pessoas nesse tempo complicado com a palavra de Deus. É o dom de você ser uma pessoa que aplica-se à ajuda social. Você é alguém aplicado na ajuda ao próximo.
próximo, a atender a necessidade do próximo, que você se aplique nesse tempo a esse serviço tão importante de servir aos outros, de amparar os outros, de estar ao lado dos outros. Se você é uma pessoa que dava aula para as crianças, faça o que é possível para alcançar a vida das crianças da sua igreja. Se você era professor ou a professora da classe de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, aplique-se a abençoar a vida daqueles que você fazia antes da pandemia. Tem tantos meios de comunicação. Surgiram tantas opções abençoadas por Deus nesse período, para você alcançar outras pessoas, para você se aplicar, para você continuar dando suas aulas, para você continuar abençoando a vida das pessoas. Às vezes, uma ligação com uma leitura de um texto bíblico, às vezes uma chamada de vídeo, onde você comunica-se com ele, conversa com ele, ora junto com ele, traz um fortalecimento durante aquela semana, aquele tempo que ele está vivendo, aquele período. Continue administrando bem aquilo que é o dom de Deus que está na sua vida em tempos complicados. Continue sendo bênção, continue servindo aos outros conforme o dom que você recebeu. Tempos difíceis não é desculpa para que nenhum de nós continue exercendo o seu dom. Pelo contrário, são nos tempos complicados e difíceis que nós temos ainda mais condições, ainda mais maneiras, ainda mais possibilidades de servirmos aos outros através dos dons que nós temos. Pedro, então, está dizendo para nós: sejam criteriosos, sejam sóbrios, sejam amorosos, hospitaleiros e sirvam outros com o dom que recebeu. Ele continua e ele finalmente vai dizer para nós: se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá. Não é nada além, mas é dentro da força que Deus te dá. Para que em todas as coisas, e esse é o propósito, Deus seja glorificado por meio do Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Todo o propósito que Pedro coloca aqui, de atitudes para tempos difíceis, ser criterioso, ser sóbrio, amar uns aos outros, praticar a hospitalidade e servir aos outros com os nossos dons, é para fazer isso na força que Deus dá, de acordo com aquilo que Deus quer, e o propósito é para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. É para que Deus seja glorificado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você vai receber alguém em casa com hospitalidade, é para a glória de Deus. Se você vai ser criterioso e sóbrio, é para a glória de Deus. Se você exercerá amor de uns para com os outros, tem que ser para a glória de Deus. Se você vai servir aos outros com os dons que Deus te deu, é para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você deve fazer com o propósito de que Deus seja glorificado. Não é para você ser lembrado, não é para você ser uma pessoa exaltada, não é para você ser curtido pelas pessoas, não é com o propósito de que as pessoas se lembrem de você, não é com o propósito de que as pessoas falem bem de você, não é com o propósito que você se torne uma estrela, ou seja famoso, ou seja uma pessoa lembrada daqui para frente como alguém espetacular. Muito pelo contrário, que o seu nome nem apareça mais, mas que Deus seja glorificado através daquilo que ele está fazendo. Que Deus seja
glorificado através do seu critério, através da sua sobriedade, através do seu amor, através da sua hospitalidade e através do nosso serviço. Que Deus seja glorificado, porque a Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, é muito bom nós termos a oportunidade que nós temos na manhã de hoje, de pensarmos sobre sobriedade, moderação, de pensarmos sobre sermos criteriosos, ajuizados nas nossas escolhas, não cometendo ou fazendo loucuras no tempo de agora. É muito bom nós pensarmos no dia de hoje sobre nós praticarmos mais o amor, sobre cuidarmos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, muitas vezes sofrendo, passando dificuldades, passando lutas, momentos emocionais difíceis. Nós precisamos amar. Esse é um tempo em que depende de nós sermos hospitaleiros, com critério, mas ainda assim hospitaleiros, mostrando que a igreja de Deus ela anda junto, a igreja de Deus ela sabe andar junto, com equilíbrio, com respeito, respeitando, são mais criteriosos talvez do que você, mas respeitando ainda assim o jeito dos nossos irmãos, a maneira dele lidar com esse tempo. Existem dificuldades e lutas que cada um passa na mente e no coração, que nenhum de nós pode saber ou entender, mas o nosso Deus sabe e entende. Este é um tempo de servir uns aos outros conforme o dom que nós recebemos, ainda que à distância. Você não precisa deixar de exercer o seu diaconato, o seu presbiterato, quem é pastor, o seu pastoreio. Nós podemos pastorear de longe, como estamos fazendo. Você, como membro da igreja, membro da mocidade, da SAF, da UPH, do grupo de crianças, do grupo de jovens, de adolescentes, do grupo de mulheres, você não precisa deixar de servir uns aos outros com o dom que recebeu. Você pode continuar abençoando a vida dos amados irmãos conforme o dom que Deus te deu, o talento que você tem nas suas mãos, aquilo que você aprendeu a fazer e aquilo que Deus colocou como dom espiritual. Você ainda assim deve e precisa exercitar esses dons e administrar bem essa multiforme graça de Deus. E tudo isso é para ser feito exclusivamente para a glória, exaltação e louvor do nosso Deus, pois a Ele pertence a glória eternamente. Amém. Deus continue abençoando ricamente sua vida, derramando graça, graça, graça e graça sobre você, sabedoria e mais sabedoria sobre a sua vida. É muito bom ter a sua companhia na manhã de hoje, aqui junto comigo. Eu sei que alguns vão fazer isso depois, vão assistir depois. É verdade, você que assistiu depois, Deus também te abençoe, mas muito obrigado pela companhia de quem esteve com a gente desde o início aí, às 10 horas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Tenha uma tarde de domingo, um almoço abençoado. Sorria mais, alegre-se com aqueles que estão do seu lado. Se você estiver aí sozinho na sua casa, ligue para alguém, converse com alguém, não fique ou não sinta isolado. Nós somos a igreja de Deus, precisamos estar juntos, caminhar juntos e continuarmos nos comunicando como igreja e sendo bênção um para o outro como igreja. Que você, em nome de Jesus, busque mais da presença do Senhor, fortaleça a sua vida com a palavra de Deus, não se encha de comidas estragadas ou porcaria, que você possa se alimentar de boas palavras, de grandes homens de Deus e de pequenos homens de Deus que pregam verdadeiramente a palavra, que você se conecte a cada dia com a palavra, que quando seu coração estiver aflito, você dobre seus joelhos e ore a Deus e clame pela presença de Deus e clame pela a palavra de Deus sobre sua vida, para que você esteja fortalecido mais e mais na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Como é bom ver tantos irmãos
eu aqui acompanho tantos irmãos nos acompanhando, vendo, gente que chegou agora, depois volta o vídeo aí e vê a mensagem esse tempo todo. Deus abençoe ricamente sua vida. Logo mais hoje, às 19h30, nós estaremos juntos de novo, com orações, com louvor e com a mensagem. Em breve, se Deus permitir, e se Deus nos der vida e saúde, lá para o mês de maio, que já está chegando aí, a gente deve voltar a se reunir com todo o critério, com tudo aquilo que é pedido, com alguns dos nossos irmãos juntos ali na igreja, mas continuaremos tendo as nossas programações sendo aqui colocadas ao vivo, para que aqueles que não podem, aqueles que estão na faixa ou na área de risco, possam continuar acompanhando. Deus abençoe ricamente a vida dos queridos irmãos. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a Deus o fortalecimento dele sobre a nossa vida, sobre a nossa história, o cuidado dele sobre nós, nesse dia de hoje, nessa oportunidade. Mais uma vez, Pai Santo e querido, nós nos colocamos diante do Senhor, louvado, honrado, glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor é o Deus que nos orienta através da tua palavra. Deus, como é bom ouvir, ó Deus, que em tempos difíceis nós precisamos de sobriedade, nós precisamos de ser criteriosos, mas precisamos dos dons. Dá-nos essa graça, Deus, e dá-nos sabedoria para que nós consigamos, Deus, exercer os nossos dons e talentos em tempo de pandemia. Ó Pai Santo, ensina-nos como igreja do Senhor a vivermos para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus continue abençoando, meus queridos irmãos. A casa aí da Linéia, sempre participativa. O nosso querido irmão e presbítero Walter, lá em Imperatriz, Maranhão, que está nos acompanhando. O presbítero João Carlos, a casa dele. Presbítero Valdir, sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que não são membros lá da Monte Sinai, mas estão nos acompanhando, igual a Ludmila, a gente já é prima nossa, muito obrigado pela companhia, a Ivani, a Jéssica, a casa da Jéssica e do Flávio aí, que está sempre nos acompanhando, a Lucimar, e eu não vou nem tentar citar todo mundo aqui, porque eu não consigo ver todo mundo que está presente, mas muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação, um tempo muito bom, ainda que distantes a gente está aqui, se comunicando, tendo esse tete a tete. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos dá o privilégio de, em tempos tão complicados, a gente ter uma tecnologia tão abençoada como essa. Deus o abençoe ricamente e que nós estejamos sempre juntos, Marinha, manda uns biscoitos aí para nós depois, viu? Manda para Valadares esses biscoitinhos maravilhosos que você faz aí em Imperatriz. Vai ser muito bom. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até mais.